E aí, gente, estamos de volta para mais discussão sobre essa questão das fake news, dos discursos de ódio, gestão de marcas, com a jornalista Alana Rizzo, do projeto Redes Cordiais, que vem trabalhando essa questão desses discursos, e o Marcelon tem uma super pergunta para ela. Vai lá, Marcelon. Oi, Alana, tudo bem? Muito interessante o papo e ver a maneira como as redes e as tecnologias estão modificando a maneira como a gente comunica, a maneira como a gente constrói valor e percebe o valor nos produtos, né? Mas eu tenho uma pergunta que eu nem espero uma resposta muito incisiva sobre ela, ela é mais para a gente refletir, eu queria ouvir um pouco o que você tem a dizer sobre isso. A gente sabe que as redes, os algoritmos, acabam criando realidades específicas para cada pessoa, né? De acordo com o seu padrão de uso. E essa realidade específica que cada pessoa tem, as chamadas bolhas, acaba favorecendo o desaparecimento de um espaço comum compartilhado entre as pessoas. Que é aquilo que todo mundo... você lia um jornal, e esse jornal ele passava por um corpo editorial, estou falando de jornal impresso, passava por um corpo editorial, e você tinha um espaço comum para concordar ou discordar, mas você tinha um processo de mediação que ele funcionava e era muito mais claro. Hoje, essa mediação, ela é opaca. Eu queria perguntar para você o seguinte, como que você vê o papel e a responsabilidade das empresas de tecnologia nesse processo, principalmente na transparência dos seus processos, porque a gente sabe que isso, os impactos que isso tem, tanto no consumo, na maneira como a gente comunica, e até na nossa democracia, são, assim, enormes. E eles não têm nem... Me parece que não existe muita responsabilização sobre as técnicas e os processos que ele utiliza, como se a tecnologia fosse neutra, e que apenas os seres humanos fossem ruins. E eu queria ver a sua opinião sobre isso. Legal, Marcelão, uma ótima pergunta. E, obviamente, né, não tem resposta fácil, né, para uma pergunta dessa, mas eu acho que tem alguns pontos aí de reflexão. O primeiro, né, eu acho que a gente precisa entender que são empresas. E aí, a gente também precisa assumir o nosso lugar como consumidor e a nossa responsabilidade. Eu fui lá, né, eu nas minhas redes sociais, eu fui lá e dei um tique dizendo que eu autorizo. Quantos de nós aqui leram, né, aqueles termos, né, de compromisso? Quase ninguém. Então, eu também não gosto muito, né, da gente imaginar que a gente não tem nenhum poder. Claro, como é que eu vou viver fora do Facebook? Como é que eu vou viver fora, né, do Instagram? Né, difícil hoje pensar dentro do mundo por conta da escala, claro. Mas se eu me torno mais consciente, se eu sei qual é o meu trade-off ali, né, qual é a troca, eu tô mais consciente, eu tô mais segura, eu sei exatamente o que eu tô dando e o que eu vou receber em troca. E aí eu posso fazer uma análise crítica e dizer, não, eu tô disposta. Eu tive um professor que ele falava muito que ele liberava os dados para tudo. Porque ele fala, eu quero baixar o valor do dado. Quando o dado vira uma commodity, esse dado não é tão valioso quanto ele é hoje. Então, é um olhar, é uma forma de olhar. Mas é esse olhar crítico. Eu acho que a gente tem um problema também de olhar para a tecnologia de forma muito pouco crítica, né? Eu acho que ela faz tudo e eu não tenho nenhum papel, nenhuma responsabilidade. E eu acho, aí a gente pulando aí para a outra parte da pergunta, a questão das bolhas, né? Claro, a gente sabe, os algoritmos, né? Eles estão moldando, né, a forma como a gente olha, ou o que a gente recebe, o conteúdo que a gente recebe, porque aquilo ali é para ser uma experiência prazerosa. E a gente sabe que a gente não gosta, né? E aí a gente está falando aí de comportamento humano, né? De emoções muito primitivas, eu não gosto de lidar com diferente, né? As pessoas não gostam de lidar de uma forma geral. Eu quero falar com quem concorda comigo, eu quero falar com quem pensa exatamente. Então eu não busco sair da minha bolha, né? E aí as redes, claro, né, no princípio ali, principalmente, né, estavam trabalhando com algoritmos que percebiam isso e iam, né, me recomendando coisas que eu gostava, que me interessariam, e ia separando aí, né, ia polarizando cada vez mais. Mas eu acho que tem um ponto também da gente entender essa dinâmica das redes. Quando eu entendo a dinâmica das redes, eu também me torno mais crítico, mais ativo, né? Então, eu sempre falo para todo mundo, mas como é que eu saio da minha bolha? Seguindo coisas diferentes, né? Você segue quantas pessoas diferentes, ou quantos jornais que pensam diferente do que você imagina, do que você acredita, você segue? Quantas pessoas diferentes? Como é que você sai da sua bolha? Hoje, dentro das redes, tem um jeito de você sair da sua bolha, buscando conteúdo, né? Fora da sua... difícil?
Claro, é mais difícil, né? Muito mais fácil ir só nas recomendações, né? Do Netflix, por exemplo. Vou assistir sempre as mesmas coisas. Mas não, se eu busco, se eu me informo, se eu tenho uma leitura crítica da informação, né, eu acho que isso muda muito. Eu acho que você trouxe um exemplo muito legal dos jornais, e aí hoje, né, se tem, né, eu sou jornalista, então você tem uma guerra aí contra a imprensa, porque as pessoas passaram a entender a imprensa como um lugar de concordância, né, e não um lugar de debate público, em que as diferentes opiniões vão estar ali contempladas. Não é para ninguém ler uma notícia e falar, gostei. É para você ler uma notícia e compreender um contexto de um fato. O propósito da notícia não é agradar XYZ. O propósito da notícia é te dar contexto sobre um fato que aconteceu. Um fato real aconteceu. Não é sobre, né, e aí não é uma opinião sobre o que eu... Opinião, claro, tem espaço no jornal para opinião, tem espaço para, né, opinião, tem espaço sempre. Mas eu acho que as redes, de alguma forma, a gente perdeu um pouco a opção de separar o que é opinião do que é o fato. E por isso, né, as redes de desinformação entraram nesse lugar, e aí, de alguma forma, eu acho que a gente começou não só a validar a desinformação, né, passar adiante essa desinformação, mas também a entender que o fato e a opinião são a mesma coisa, quando elas não são, por princípio, né? Bom, Alana, é muito bom poder te ouvir, tudo que você colocou de uma forma bastante didática e temas interessantes aí que a gente poderia passar o resto da tarde conversando, né? Mas eu quero ser bem objetivo para a gente poder tentar, de alguma forma, fechar o bloco, né, com um gancho maravilhoso que a sua resposta da pergunta que o Marcelo nos deixou. Bom, eu coloquei aqui, eu vou ler para vocês. Bom, não me lembro exatamente, mas em 2016, Umberto Eco, né, ele foi receber um prêmio de honoris causa na Universidade de Turim, Itália, e em um discurso dele ele disse a seguinte frase: as redes sociais deram direito à palavra a legiões de imbecis que antes só falavam nos bares após um copo de vinho e não causavam nenhum mal para a coletividade. Minha pergunta é, essas opiniões pesam cada vez mais nas decisões e estratégias das marcas. Quais os possíveis caminhos a partir de agora? Ótimo, não, isso é uma frase do Humberto Eco que eu acho muito interessante, acho que ela promove grandes reflexões. Quando você, só para poder entender aqui, Arnaldo, quando você fala, né, se essas decisões são as decisões coletivas ou as decisões dos idiotas e qual o impacto dela nas decisões das marcas, ou todas as opiniões? É porque essas pessoas, elas colocam, povoam e poluem cada vez mais as redes com as suas fake news, suas opiniões distorcidas, uma série de coisas do gênero, né? E as marcas, cada vez mais, prospectam esses dados nas redes sociais para fazer toda a parte do seu planejamento. Em que medida, né, a gente sabe que interfere bastante, porque as curvas, né, de organização de dados estão cada vez mais tortas, em que medida isso interfere no planejamento a partir do momento em que a gente tem que conviver com isso, né? Não dá para separar o que é fake news e o que é verdade, né? Quais os possíveis caminhos? Eu quero, inclusive, completar. A gente participou de um evento com a professora Raquel Requeiro, do Sul, né? Não sei qual é acho que é de Santa Maria, se eu não me engano, e ela trouxe uma fonte num evento que ela falava foi muito interessante, que o WhatsApp hoje é a principal fonte de informação do brasileiro. A gente fala de WhatsApp, a gente está falando de bolhas. Então, na verdade, ele passa, vamos dizer, ele recebe uma informação, ele repassa essa informação porque ele acredita naquela informação, que aquilo que ele está passando é verdade. Então, assim, como é que fica, né? Porque aí vem de novo a questão da bolha. Nós estamos cercados por uma bolha, a gente não sai daquela bolha, né? Como é que aí é o esforço do fura-bolha, né? É o esforço das marcas de furar-bolha. Mas aí, pegando um pouquinho, vou voltar um pouquinho na pergunta do Arnaldo, que eu acho que ele trouxe uma coisa muito importante, que é, quão real é essa conversa? Eu acho que essa é a grande pergunta que as marcas precisam fazer, toda vez que elas estão diante ou de uma crise, ou diante de uma história que parece que está crescendo. Quão real é aquela conversa? Porque a gente precisa lembrar que existe hoje, né, o comportamento inautêntico nas redes. E aquele comportamento inautêntico, ele não representa uma conversa real e significativa, né, da sociedade. Então, é preciso entender o que é o comportamento inautêntico. Por isso que eu falo que é muito importante a gente entender a tecnologia por trás das redes.
né? Por isso é muito importante a gente entender, quando a gente está falando, né, de fake news, eu entender o que são os bots, né, o que é o comportamento inautêntico, né, como é que funcionam essas redes de desinformação, como é que funcionam, por exemplo, as agências de fact-checking que estão ali para tentar, ir fazendo o que a gente chama de debunking das fake news. Então, quando eu consigo limpar essa conversa de alguma forma, eu acho que aí eu tenho, né, eu como uma empresa, né, uma marca, eu tenho como me posicionar de uma forma, né, estratégica, de uma forma que faça sentido, de uma forma, né, buscando aqueles princípios que a gente está falando, né, da verdade na empresa. Então, acho que o principal ponto é entender se aquela conversa pública, ela é de fato uma conversa real. Porque muitas vezes, quando você, né, você deve acompanhar isso bem de perto, Arnaldo, quando você está acompanhando as curvas, você vê que ela bate ali, ela bate aqui, mas aí ela morre. E aí é uma outra conversa que se sobrepõe, e aquela conversa ali, ela já não significa nada, porque ela já não significava nada. Ela já não era uma conversa real. E claro, tem 300 mil outras conversas que são reais nas redes, fora das nossas bolhas. E aí é esse desafio que acho que a Marina trouxe, como é que eu saio, né? Como é que eu consigo fazer uma leitura fora da minha bolha? O WhatsApp dificulta? Dificulta. Eu acho que o WhatsApp tem um outro ponto importante, que é mais difícil você levar a informação correta no WhatsApp, porque ele não permite, por exemplo, hoje, quase todas as plataformas, né? Então, por exemplo, o Facebook, ele tem uma parceria com as agências de checagem, né? Que é o Third Party Fact Checking. E quando uma informação falsa é marcada como falsa pelas agências de checagem, aquela informação ela vai cair o alcance dela e o usuário vai receber, olha, essa informação já foi checada e essa informação não é verdadeira. Você ainda assim quer compartilhar essa informação, que é uma dificuldade no WhatsApp, porque essa informação ela está rolando dentro de grupos internos e pela própria arquitetura do WhatsApp, que é criptografado, né, ele não tem acesso para saber, mas tem algumas coisas que é importante ficar atento. Então, quando tem aquela setinha, por exemplo, essa informação foi compartilhada várias vezes, isso significa que aquela informação está rolando, né, muitas vezes, a marca já consegue pegar aquela conversa. Tem os grupos públicos que você também consegue ir monitorando, né, e acompanhando o que está rolando no WhatsApp. Em algum momento ele chega, né, nas grandes redes, nas redes sociais, né, mais públicas. Então, é muito importante acompanhar esse fluxo, né, e quando ela chegar, né, ela se torna mais público, que ela sai desse nicho, ela sai dessa bolha, qual é a resposta que você tem? Né? Então, o debunking hoje eu acho que é muito importante quando a gente está falando de desinformação, até pelos dados. Então as notícias falsas, né, elas são 70 vezes mais, né, 70% mais compartilhado do que uma notícia verdadeira, né? São 6 vezes mais rápidas, né? A notícia falsa é 6 vezes mais rápida que a notícia, né, verdadeira. Então os números mostram essa velocidade. Então o que eu preciso, né? Sempre eu, pelo menos, né, a dica que eu sempre dou para todo mundo é: rebater uma notícia falsa, você rebate com o que eles chamam, né, de trust sandwich, né, o sanduíche da verdade. Você marca a posição de que aquilo ali, de qual é a verdade, você coloca no meio o que é mentira e por que aquela mentira está viralizando. Então, porque é um grupo político, porque é um grupo que está se apropriando disso por alguma intenção XYZ, e você fecha esse sanduíche com a verdade. Então, lembrando o que a gente está falando aí desde o início, né, a verdade é a melhor arma, tanto quanto a desinformação, quanto o discurso de ódio, quanto a cultura do cancelamento, né? Quanto mais transparente a gente conseguir ser e se expor nas redes, eu acho que melhor a gente caminha, né, para um lugar melhor, não só pensando em reputação, pensando em gestão de marcas, mas pensando, né, na sociedade. E, gente, nosso assunto hoje aqui foi ótimo, hein? Se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre eles, tem artigos e tem mais materiais complementares no blog. Dá uma idinha lá, pp.wordpress.com, que tem muito material bacana para quem gosta dessa área. Curtiu, comenta, dá sua curtida, comenta, porque a gente está esperando a sua respostinha lá.